ver aí na sequência. Foi bem reunião ontem. Só achar alguns casais jovens para entrar lá no grupo, né? Vocês estão em 3 casais? 3 casais. Só pelo menos mais 2, né?
Boa noite a todos que nos acompanham nesse momento pela fanpage da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Nosso objetivo é fazer com que nesse mês de setembro, mês dedicado à Sagrada Escritura, nós possamos fazer um pouquinho o estudo do livro do Deuteronômio, o livro escolhido pela CNBB, para que nós possamos aprofundar nossos conhecimentos. Sempre lembrando que não é fácil, né? Nós não somos profissionais, somos todos amadores, estamos aqui para tentar fazer o melhor nesse momento. Não é só esses encontros que vão dar para vocês o conhecimento necessário. Primeira coisa que nós devemos fazer é realmente tomar o livro do Deuteronômio, que é o 5º livro da Bíblia, e desde a sua introdução, daquela parte antes do primeiro capítulo, já começar a ler e estudar, para que assim a gente possa ir conhecendo e tirando as nossas dúvidas, tá bom? Também lembro que durante este momento que nós vamos estar aqui, se você colocar aí na tela do seu celular ou do seu computador, eu quero participar do sorteio, nós vamos sortear no final do encontro uma Bíblia. Então que você vai colocando aí, quero participar do sorteio, quero a Bíblia para mim, quero essa Bíblia para me dar de presente. É só você mencionar que você está participando e assim nós vamos depois, com o seu nome, fazer um sorteio no final desse encontro, tá bom? Então, para aqueles que têm aí o livrinho na mão, esse livrinho, para quem não pegou, eu mandei primeiramente pelo WhatsApp, mas se você desejar, é só você ligar aqui na Secretaria Paroquial e fazer a encomenda e depois vir retirar, não tem custo nenhum. Bom? Uma outra coisa para que a gente possa iniciar. Acho que o mais difícil de toda a live que nós fazemos, criar um clima de espiritualidade. Fazer com que a espiritualidade que nós temos sempre no encontro presencial seja transferida para dentro da sua casa e principalmente para dentro do seu coração. Por isso, eu peço que antes de mais nada, você abra a Bíblia no trecho de Deuteronômio, capítulo 1, versículo de 6 a 18. Vou repetir, abra a sua Bíblia no livro do Deuteronômio, é o 5º livro da Bíblia, capítulo 1, versículo de 6 a 18. Também coloque aí perto de você um copo, uma jarra transparente com água dentro. Eu vou abençoar esta água logo agora no início, para que depois vocês possam, no momento que for necessário, tocar a água benta. Vamos repetir, abrir o livro do Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia, capítulo 1, versículo de 6 a 18, preparar a vasilha com água. E nós vamos agora então invocar uma mantra para dar início ao nosso encontro. Que vocês deixem esta música falar ao vosso coração.
agora então aí da tua casa, coloque a tua mão sobre a vasilha de água e repita comigo as palavras: Senhor nosso Deus, que desde o princípio fez com que seu Espírito pairasse sobre as águas, dignai-vos agora, ó Pai de bondade, abençoar esta água para que ela seja sinal da vossa proteção, afastando da vida, da casa, daqueles que fizerem uso desta água, os males, as pragas, as doenças e as tempestades. Agora somente o Padre, eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Isso, deixe a água benta aí perto de você. Não se esqueça então de digitar aí na tela do seu computador ou do seu celular: eu quero participar do sorteio, eu quero essa Bíblia para mim, eu quero essa Bíblia para dar de presente. Ao final do encontro vamos fazer o sorteio. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a este primeiro encontro do mês da Bíblia. A proposta é que nós estudemos neste ano o livro do Deuteronômio. Por isso, vamos cantar e permitir que nosso espírito se abra e assim possamos compreender melhor a palavra de Deus. O mês de setembro tornou-se referência para o estudo e a contemplação da Palavra de Deus, tornando-se em todo o Brasil, desde 1971, o mês da Bíblia. Desde o Concílio Vaticano II, convocado em dezembro de 1961 pelo Papa João XXIII, a Bíblia ocupou espaço privilegiado na família, nos círculos bíblicos, na catequese, nos grupos de reflexão, bem como todos os movimentos e serviços eclesiais. O livro está dividido em 3 sermões ou homilias proferidas aos israelitas por Moisés na planície e Moabe, pouco antes da entrada na Terra Prometida.
O primeiro sermão recapitula os 40 anos vagando pelo deserto, que culminaram naquele momento, e termina com uma exortação para que se observe a lei mais tarde conhecida como lei mosaica. O segundo sermão, ou homilia, relembra aos israelitas da necessidade do monoteísmo e da observância das leis que Deus lhes entregou no Monte Sinai, da qual depende a posse da terra que irão conquistar. O terceiro oferece o consolo de que, mesmo que Israel se mostre infiel e por isso perca a terra, com arrependimento tudo poderá ser restaurado. O Deuteronômio é tradicionalmente visto como sendo uma transcrição das palavras de Moisés proferidas antes da conquista de Canaã. Esse tem sido um amplo consenso entre os estudiosos modernos, que defendem que o texto se originou no reino de Israel, o reino do norte, e foi levado para o sul, para o reino de Judá, na iminência da conquista assíria de Arã, século 8 a.C., e depois adaptado para se conformar à reforma nacionalista na época de Josias, final do século 7. Entretanto, a forma final do texto, como conhecemos hoje, emergiu no contexto do retorno do cativeiro da Babilônia, no final do século 6 a.C. Muitos estudiosos entendem que este livro é um reflexo das necessidades econômicas e do status social dos levitas, grupo a que o autor provavelmente pertencia. Um dos mais importantes versículos da Bíblia, conhecido como Shema Israel, está no Deuteronômio e se tornou, com o tempo, a afirmação definitiva da identidade judaica. Ouve, ó Israel, Javé nosso Deus é o único Deus. Este versículo e o seguinte: amarás, pois, a Javé teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todas as suas forças, foram citados por Jesus em Marcos, capítulo 12, versículo de 28 a 34, como parte do grande mandamento. Depois, então, desta breve introdução sobre o livro que devemos estudar neste mês dedicado à Bíblia, neste primeiro encontro, vamos iniciar um caminho de fé percorrido por Israel e deixar-nos envolver pelas suas palavras, principalmente em torno da aliança que Deus fez com o seu povo. Na alegria deste encontro, vamos agora tocar com a mão a água benta e traçar sobre nós o sinal da cruz de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Deus da luz, o amor do seu Filho Jesus Cristo e a esperança que nasce do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sou o caminho, a verdade
Depois de termos então cantado que a palavra do Senhor é a vida, é o caminho, nós vamos recordar um pouquinho o que é essa vida a partir do livro do Deuteronômio. Prestemos atenção. A Bíblia é um dos grandes tesouros que recebemos da Igreja. Ela é ânimo para a vida e a pastoral, pois faz nosso coração arder e nos dá vigor para a missão. Como já dissemos, desde 1971, no mês de setembro, a Igreja no Brasil oferece um tema para aprofundamento da fé cristã em família e comunidade. E do livro em questão é retirado um lema. Vamos então dizer juntos o lema do mês da Bíblia deste ano. Todos. Abre tua mão para o teu irmão. Vamos repetir? Abre tua mão para teu irmão. Esse é o tema, o lema que vai nos direcionar durante todos os encontros durante este mês. No trecho proposto para a leitura orante de hoje, o autor nos lembra da necessidade de recordar o passado e servir o Senhor com alegria. No percurso rumo à Terra Prometida, Moisés, o líder do povo, acentua as condições para que Israel viva como povo livre e fiel a Deus na posse da Terra Prometida. Deve recordar também das maravilhas de Deus. Tornou Israel um povo numeroso, portador da bênção divina para outras nações, e deu-lhe líderes sábios e profetas, para lhe ajudar a se manter fiel a seu Deus. Partindo da nossa realidade, vamos recordar e partilhar. O que acontece no princípio do livro do Deuteronômio é essa aliança que Deus faz com o seu povo através de Moisés, e que ao participarmos desse encontro, a igreja quer que nós recordemos esta aliança que nós temos com Deus a partir da igreja, a partir do batismo que nos foi dado. Por isso, se nós estivéssemos num encontro presencial, nesse momento nós seríamos questionados sobre essa questão da pertença a Cristo e à sua igreja. Como se faz efetivamente esta pertença? Por isso, nós vamos nesse momento ouvir uma pequena reflexão sobre essa questão de pertencer à Igreja de Jesus Cristo. Então vamos lá. Concretamente, o que significa ser pertença de Cristo e da sua igreja? É povo de Deus todo aquele que o teme e pratica sua justiça. Porém, nós nos tornamos membros desse povo não pelo nascimento físico, mas pelo nascimento do alto, isto é, pela fé em Cristo e pelo batismo. O batismo nos torna pertença de Cristo e membros da sua igreja. Vamos recordar fatos ou situações que expressam a crise de identidade cristã e a falta de compromisso com Deus, que nos ama infinitamente. Muitos que se dizem cristãos não buscam, nem tampouco são favoráveis a relações justas e fraternas dentro da sociedade em que vivem. Quando não há coerência entre a fé que professamos e a vida que levamos, estamos sendo infiéis à nossa identidade de filhos e filhas de Deus. Quando aceitamos situações de injustiça e desigualdade, quando não lutamos em favor da vida, ou viramos as costas para os mais necessitados, estamos faltando com o compromisso assumido com Deus. Na verdade, esta é a grande deficiência de todos aqueles que se dizem ser cristãos. Se nós olharmos as nossas sacristias, elas estão abarrotadas de livros
de assentamento do batismo. Mas aonde estão esses batizados que muitas vezes não estão presentes nas nossas comunidades? Aonde estão esses batizados que muitas vezes só aparecem para a missa de sétimo dia, como se fosse um sinal de superstição? Onde estão esses que procuram batizar os seus filhos, mas nunca mais voltam à igreja? Por isso, dar sentido à palavra de Deus, esse sinal de ser pertença à igreja de Jesus Cristo, é efetivar isso, ouvindo a palavra de Deus, estando ao lado daqueles que promovem a vida e promovendo a vida, sem virar as costas para os mais necessitados. Por isso agora, dando continuidade a esse nosso encontro, vamos localizar na Bíblia, aqueles que ainda não localizaram, o trecho de Deuteronômio, capítulo 1, versículo de 6 a 18, e vamos ouvir a palavra de Deus. Mas antes, vamos cantar para acolher em nossa vida. E nesse momento em que você vai acolher a palavra aí na sua casa, toque de novo a água benta, faça o sinal da cruz, pois as palavras que você vai ouvir, pois as palavras que você vai ler aí na tua casa são santas. No Monte Horebe, o Senhor nosso Deus nos disse: já ficastes bastante tempo nesta montanha, voltai-vos e parti. Entrai na região montanhosa dos amorreus e dos demais habitantes na Arabá, na montanha, na baixada, no deserto do Neguebe e na costa marítima, terra dos cananeus e no Líbano, até o grande rio, o Eufrates. Vede, eu ponho diante de vós esta terra. Entrai e tomai posse da terra que o Senhor jurou dar a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. Eu vos disse naquele tempo: não posso carregar-vos sozinho. O Senhor vosso Deus vos multiplicou, e hoje sois tão numerosos como as estrelas do céu. Que o Senhor Deus de vossos pais vos aumente 1000 vezes mais e vos abençoe, como vos prometeu. Como poderia eu sozinho carregar vosso peso, vossa carga e vossas discussões? Escolhei de cada tribo homens sábios, inteligentes e experimentados, e eu os estabelecerei como vossos chefes. E vós me respondestes: o que propões que façamos está certo? Tomei, pois, entre os chefes de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os constitui como chefes sobre vós, chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10, bem como intendentes segundo as tribos.
Naquele tempo, ordenei aos vossos juízes: ouvi as causas de vossos irmãos e decidi com justiça entre o homem e o irmão ou migrante junto dele. Não façais acepção de pessoas no julgamento. Ouvi tanto os pequenos como os grandes, sem temor de ninguém, porque o julgamento é de Deus. Mas se houver uma causa muito difícil para vós, apresentai-a a mim e eu a ouvirei. Assim vos ordenei naquele tempo tudo o que devíeis fazer. E é diante desse texto que nós nos colocamos agora, só recordando alguns pontos. Esse texto narra um momento em que Deus mostra a Moisés tudo aquilo que é a terra prometida. Imaginem vocês, Moisés olhando no horizonte e tentando encontrar os limites de uma terra que era impossível ver tudo do mesmo momento. Um povo que cresce, do qual Moisés não consegue carregar sozinho. Então Deus pede que ele institua líderes, e esses líderes de pequenos grupos, com ele vai comandar a conquista dessa terra prometida. E novamente, se nós tivéssemos então num encontro presencial, agora nós iríamos contextualizar um pouco esse texto. Mas como não é possível, nós estamos fazendo virtualmente. A Ana vai dar para nós uma pequena catequese simples daquilo que foi a reflexão dela diante desse texto que é proposto. Ouçamos. Foram 5 perguntas. O que diz o texto? De onde Deus falou a seu povo e o que ele disse? O que Deus colocou diante do povo e qual a recomendação dada? Quando o povo entrar na terra, qual orientação dada por Moisés para poder conduzi-lo com tranquilidade? E quais as características dos chefes e dos juízes? Moisés recorda ao povo as orientações de Javé quando estavam no Horebe. Javé orientou-os para que saíssem dali e partissem rumo ao grande rio Eufrates, a fim de tomar posse da terra que ele havia preparado para eles, conforme prometera aos seus antepassados. Porém, não bastava chegar à terra prometida. Era preciso construir uma sociedade nova. Para tanto, Javé torna numeroso o seu povo, e Moisés os instrui a escolher líderes entre eles, homens sábios, inteligentes e competentes, chefes e oficiais de justiça para as tribos, que tinham como missão principal encaminhar esse povo na construção dessa nova sociedade, onde a justiça fosse fonte de liberdade e dignidade. Ao mesmo tempo, Moisés orienta os juízes para que escutem os irmãos e que a justiça seja feita sem que haja acepção de pessoas, que o pequeno e o grande, o rico e o pobre recebam o mesmo julgamento. Ele deixa claro que esse é o projeto de Deus para o seu povo, que a sentença vem de Deus, portanto não há o que temer. Mesmo assim, ele pede que o procurem, caso julguem a causa difícil de ser resolvida. 400 anos depois de Moisés, no mesmo Monte Horebe, o profeta Elias, fugindo da rainha Jezabel, se encontra com Deus na brisa suave que toca seu rosto. Nosso Monte Horebe é aqui. Deus também reúne seu povo.
Aqui nos encontramos com Ele, na brisa suave e terna que toca a nossa alma na Eucaristia. Somos numerosos, mas é aqui, na nossa comunidade, que nos tornamos fortes e que encontramos pessoas dispostas a se comprometer com o projeto de Deus e com a evangelização. Pois é, meus irmãos, como é bom nós podermos entender a palavra de Deus. Veja que o Monte Horebe se tornou referência para o povo de Israel desde o princípio. Moisés fala com Deus ali, depois o profeta Elias se encontra, depois no escoto, aquele que recebeu de Nossa Senhora do Carmo o escapulário. Mas onde é esse Monte Horebe para nós? Como nos disse a Ana Paula, nosso Monte Horebe é aqui, na nossa igreja, onde nós recebemos a Eucaristia, onde nós nos tornamos irmãos uns dos outros. É aqui que Deus nos toca, como tocou o rosto de Elias, numa suave brisa. Que nós então possamos fazer dessas palavras do Deuteronômio uma lei para a nossa vida, sem fazer acepção de pessoas entre pobres e ricos, entre negros e brancos. Independente de quem sejam, são todos nossos irmãos, filhos de Deus, e Deus ama a todos. Isso agora, dando continuidade ao nosso encontro, vamos olhar o livro do Deuteronômio, que se apresenta composto de vários discursos de Moisés, como um testamento espiritual pronunciado antes de sua morte na terra de Moabe, quando o povo estava prestes a entrar na terra prometida. Trata-se de um aprendizado, uma pedagogia de liberdade e de justiça, a fim de construir uma sociedade em aliança, fiel com Deus, que liberta e dá vida a todos. Nessa perspectiva, o Deuteronômio situa Moisés, que reúne o povo e faz o seu discurso de despedida. Exorta que haja fidelidade para com o Senhor. Ele relembra o passado e indica as possibilidades e perigos do futuro. Dá instruções para a vida na terra prometida, estipula uma nova aliança entre Moabe e passa o cargo a Josué, pronuncia depois o seu cântico e sua bênção, sobe ao Monte Nebo, contempla a terra prometida e morre. Os capítulos de 1 a 3 do livro de Deuteronômio retomam a história, descrevendo a ação salvadora do Senhor, desde o Horebe até a proximidade da terra prometida. Apresenta-se uma catequese da história e nela, especialmente com o êxodo e a peregrinação no deserto, vai se realizando a promessa aos patriarcas com a posse da terra prometida, da descendência e da bênção. Tudo é condicionado à observância da lei. A gratuidade do Senhor e a observância dos mandamentos são temas que perpassam todo o livro. O texto para nosso encontro orante com a palavra de Deus coloca-se neste contexto maior, em que o povo é exortado a fazer memória e a retomar a caminhada, reconhecendo as maravilhas que o Senhor fez para com ele. No início do capítulo, o autor já situa o leitor no tempo e no contexto. Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel, além do Jordão, no deserto, no Arabá, defronte o Mar Vermelho. Ao povo é recomendado entrar na terra que o próprio Senhor havia prometido a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Também ao povo é relembrado que a ação é de Deus. Ele toma a iniciativa. Vede,
eu ponho diante de vós esta terra. Moisés é aconselhado a instituir chefes e juízes que pudessem conduzir o povo à terra da promessa e ajudá-lo a manter a fidelidade ao seu Deus. Então, que nós não possamos esquecer daquilo que é relatado nesse nosso primeiro encontro. Momento em que Deus apresenta a Moisés a terra prometida e ele morre, porque ele não consegue entrar na terra prometida, e depois também a instituição de lideranças diante do governo que vai se estender de agora em diante nessa terra onde os filhos de Deus vai habitar. E estando nesse quinto momento do nosso encontro, nós vamos fazer a nossa oração comunitária. Nós sempre vamos ter algumas orações preparadas para este momento. Mas você que nos acompanha pelas redes sociais, pode também fazer a sua oração para que isso possa atingir mais pessoas. Jesus diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Nós estamos reunidos virtualmente. Nós estamos agora com 77 pessoas acompanhando este encontro. Que todos nós possamos rezar para tantas coisas que são necessárias para que o homem hoje conquiste a sua terra prometida. Que o Senhor, Deus de vossos pais, vos aumente 1000 vezes mais e vos abençoe como vos prometeu. De coração agradecido, façamos nossas preces, trazendo sempre o que o texto da meditação nos falou, e a cada prece respondamos: Senhor, ensina-nos a ser fiéis à vossa palavra. Essa será a nossa resposta. De novo, para que vocês gravem: Senhor, ensina-nos a ser fiéis à vossa palavra. Rezemos pelo Papa Francisco e todo o colégio de cardeais, para que, assim como Moisés, possam conduzir nos dias de hoje o povo de Deus. Nós vos pedimos. Senhor, ensina-nos a ser fiéis à vossa palavra. Rezemos pelos bispos espalhados pelo mundo inteiro, que, assumindo a missão dos apóstolos, espalhe principalmente nas periferias existenciais a palavra de Deus. Nós vos pedimos. Senhor, ensina-nos a ser fiéis à vossa palavra. Rezemos pelas nossas lideranças religiosas e eclesiais, para que, tendo a palavra de Deus em suas mãos, animem nossas comunidades a enfrentar os desertos da vida. Nós vos pedimos. Senhor, ensina-nos a ser fiéis à vossa palavra. Rezemos pelo povo de Deus, a fim que, sendo dóceis à palavra, testemunhem com a vida aquilo que ela vos revela. Nós vos pedimos. Senhor, ensina-nos a ser fiéis à vossa palavra. Rezemos então agora, com amor e confiança, a oração que o Senhor nos ensinou, certo de que o Senhor ouve aquilo que nós falamos com o coração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Partindo então para a oração final deste nosso primeiro encontro, se você ainda não registrou aí na tela do seu computador ou na tela do seu celular, quero participar do sorteio da Bíblia, faça agora, que terminada a oração, nós vamos fazer então o sorteio e já anunciar o ganhador. Espero que a perseverança deste primeiro encontro, continue nos próximos. Assim nós vamos também
nos incentivando a fazer mais encontros como este. Bom? Deus de nosso Pai, rico em misericórdia, pela força da vossa palavra, enviastes ao mundo o vosso Filho, palavra de vida eterna. Fazei com que a mensagem da palavra de hoje se transforme em fonte de alegria e missão. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Deus sempre fiel, abençoe-nos agora e sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E agora então nós vamos cantar, e após o canto vamos fazer então o sorteio. Antes de nós terminarmos, então, o Mateus, da Pastoral da Comunicação, deve estar fazendo o sorteio. Já ele comunica, então, quem é o ganhador da Bíblia desse nosso primeiro encontro. Lembrando que se você quiser o livrinho que nós usamos no encontro, é só você ligar aqui na secretaria, passar aqui na igreja, tirar o seu livrinho, assim você acompanha melhor os encontros, tá bom? E que você, se você gostou do encontro, convide mais pessoas, passe para elas então o endereço da fanpage para que as pessoas possam participar desse momento. Vamos ver então se o Mateus já fez o sorteio, ainda não comunicou. Esperando um pouquinho aí, então. Enquanto isso, eu peço que o Geraldo focalize lá a imagem de Nossa Senhora da Padroeira do Brasil, a nossa padroeira. Logo no início do mês de outubro vamos ter a novena para agradecer a Deus e a ela a vida. Vamos então rezar uma Ave Maria, depois cantarmos um canto mariano. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Os nossos encontros vão acontecer todas as quintas-feiras. Então, na próxima quinta-feira e assim sucessivamente. Como são 5 encontros, mas são 4 quinta-feiras, o último encontro é dia 29, uma terça-feira, tá bom? Vocês vão achar que é marmelada, mas a ganhadora da Bíblia é Leni Gonzalez, tá bom? Que também foi ganhadora do prêmio do plano emergencial. Que então a Leni possa fazer bom uso da palavra de Deus, e se ela já tiver, com certeza ela vai presentear alguém que não tem a Sagrada Escritura. Fiquem com Deus e até a próxima quinta. Um abraço e um beijo no coração de cada um de vocês.